Você tem dúvida se toma ou não a vacina contra o coronavírus? Uma situação bem delicada, né? Pois foi decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça que as pessoas que se recusarem a tomar a vacina estão sujeitas a penalidades previstas em lei, viu? Como, por exemplo, multas e impedimentos de frequentar determinados lugares. Nós vamos conversar agora com a Sofia Sepreni, que está aqui comigo já no telão de volta, que ela está com o advogado, né, Sofia, para nos dar essa explicação do que, por exemplo, pode acontecer com um funcionário de uma empresa, Sofia, que se recuse a ser vacinado a partir agora dessa medida do Supremo. Olha, Amorim, boa tarde para você, de volta aqui no L1. Podem acontecer diversas coisas, viu? Entre uma delas é a demissão. Pois é, difícil de acreditar, né? Mas o Juliano Pessoa, que é advogado especialista em direito médico, ele vai trazer algumas dessas informações para a gente sobre o que pode acontecer com essa pessoa, com esse funcionário de uma empresa que, porventura, venha se recusar aí a tomar a vacina da Covid-19. Seja bem-vinda ao L1, obrigada pela sua participação aqui. O Amorim comentou sobre algumas sanções, sobre algumas punições e até restrições que uma pessoa que não venha a tomar vacina pode ter. Mas no âmbito de uma empresa, por exemplo, quais seriam essas possíveis penalidades? Antes de responder de forma objetiva essa pergunta, é importante que a gente contextualize aqui para as pessoas que nos assistem que a gente vive primeiro uma emergência em saúde pública de contexto internacional. Tá? Então, é uma pandemia extremamente séria. Segundo, existe uma legislação desde o ano passado, desde 2020, que foi sancionada pela Presidência da República, que prevê a obrigatoriedade da vacinação. O STF, inclusive, foi provocado com esse tema sobre a constitucionalidade ou não e identificou que não havia, nesse caso concreto, nenhuma inconstitucionalidade nesse sentido. Porque o cidadão ele não será forçado a se vacinar, ele terá o seu livre-arbítrio preservado, porém, caso ele não se vacine, o STF disponibilizou no sentido de que a União, os estados e os municípios poderão trazer algum tipo de sanção de restrição indireta para este cidadão que não se vacine. Fazendo esse raciocínio, levando para a empresa, o que é que pode acontecer? A gente podia entrar num contexto aí de insubordinação e até de indisciplina por parte do funcionário. Mas vale ressaltar aqui que antes de qualquer coisa, a empresa precisa cumprir o seu papel, né? Então ela tem que esclarecer isso para os funcionários, as medidas que estão sendo empreendidas no ambiente do trabalho para conter o avanço, né, e não evitar ali a contaminação no ambiente de trabalho, deixar isso muito claro, utilizar isso nos seus comunicados, por meio de treinamento também, para que o profissional que ali trabalha tenha total ciência dessas informações antes dela querer implementar qualquer tipo de penalidade. Sem ser no âmbito de uma empresa, por exemplo, também existem outras restrições que são possíveis, né, que serão possíveis. A exemplo disso, a gente sempre faz uma comparação com o voto. Aquela pessoa que não está regular com a justiça eleitoral, ela tem algumas restrições aqui no nosso país, né? Existe essa possibilidade daquela pessoa que não tomar a vacina, que se rejeitar a tomar aí, recusar, na verdade, a tomar a vacina, tenha essas restrições também? Exatamente, é muito interessante essa analogia do voto, né? Porque é exatamente assim, né? É similar. Então, aquela pessoa que não vota, ele não sofre nenhuma sanção do ponto de vista de privação da sua liberdade, vamos dizer assim, mas ele poderá sofrer sanções administrativas. Então, ele pode, na hora de assumir um cargo público, ele ter restrição, ele pode pagar multa por isso. Então, será da mesma forma, ninguém será forçado a se vacinar. Porém, aquele que opte por assim fazer, o Estado poderá aplicar algum tipo de sanção a este. Então, por exemplo, acesso desta pessoa em locais que se aglomerem. O risco de contaminação daquela pessoa que não está imunizada é grande. A gente precisa lembrar, né, que é uma situação totalmente atípica, né? Quando a gente se imuniza, a gente protege as pessoas que estão no nosso entorno. Pessoas assintomáticas saem transmitindo o vírus para terceiros sem ter ciência, muitas vezes. É verdade. Obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos. É isso, né, Amorim? É uma situação bem complicada e que a gente sabe, o interesse individual não pode aí passar por cima do interesse coletivo, né? A vacinação não é para o bem de uma só pessoa, é para o bem de uma população como um todo, é para o bem do coletivo, para a gente desafogar as áreas de saúde, para a gente dar aí um pouco mais de folga para os médicos, né, que estão aí batalhando diariamente na linha de frente do combate à Covid-19. Eu volto com você no estúdio. É que nem eu falava agora há pouco, Sofia.
Só a vacina, hoje, nesse momento, é a única capaz de conter esse vírus no mundo. Então, as pessoas não podem, que nesse bem falou, reforçou aí agora, pensar individualmente, porque isso acaba sendo uma irresponsabilidade. Porque se a pessoa se contamina, mesmo que não tenha os sintomas, mesmo que não tenha nada grave, mas pode transmitir para outras pessoas, para até 10 pessoas, segundo dizem os cientistas, e isso é muito preocupante, não é? Muito obrigado, a gente volta a falar contigo ainda aqui no nosso AL1, tá? Boa tarde aí, até daqui a pouquinho.